Bom dia, 702, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja em casa, né, se cuidando, tendo todas as precauções. Hoje vamos estar fazendo a correção da atividade passada ontem, tá? Abram lá no livro de vocês, na página 39. Página 39, por gentileza. Quem tiver sem o livro, eu estou com ele da forma digital aqui na lateral, para a gente estar realizando a atividade também, tá? Abram o livro, por favor. Assim que tiverem com o livro, é só sinalizar, tá ok? Já abri, professora, na página. Todos? Já abri, professora. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Na número 1, né, lá da página 39, temos lá, leia a peça publicitária a seguir e faça o que se pede. Quando a gente vai fazer a leitura de uma peça publicitária ou de qualquer outra imagem, temos que estar fazendo a leitura num todo, tá? Tanto no não verbal quanto no verbal. O que é não verbal, gente? A imagem, né, da pessoa ali, né, sentada, né, até defendendo um pouco o rosto, né, talvez da agressão, né, a mancha, possivelmente ali simbolizando, né, um sangue, tá? Temos que fazer a leitura da verbal, que é a palavra mesmo dita, bullying, a não é brincadeira, denuncie, diz que sem. E lá embaixo nós temos o quê? Um olhinho, né, com uma carinha meio fechada, para informar em relação ao bullying. Só um minutinho, gente, por favor. Eu acho que a número 1 a gente já fez. A professora Michele, não foi? Outra. Vamos lá, gente. Voltei. Lá nós temos que fazer o quê? A leitura como um todo, tá bom? Não pode só olhar algumas coisas, e sim tudo. Gente, aula de português, tá? Redação, depois vocês conversam, pode ser? Então, vamos lá. Professora, Indo aqui. Oi. eu acabei de fazer o dever, pode enviar lá no grupo? No grupo não, no privado. Professora, Oi. essa número 1 a gente fez em redação. Ah, então tá. É isso que vocês estavam colocando? Então tá, beleza. Fizeram quais em redação? A número 1 toda, a letra A e a letra B? É. Tá. A 2 não, né? dois. Ah, amor, obrigada por ter avisado, tá bom? É que eu não estava acompanhando o chat. Deixa eu abrir aqui o chat que eu consigo ver. Peraí. Eu estava só na tela da imagem de vocês, tá? Por isso que eu não estava entendendo. Fez em redação. Sem problema nenhum, tá? Peraí. Beleza, tem problema não. Obrigada, tá, Cecília, por avisar. Então, fizeram a número 1, né, em redação. Ok. Mas a dica continua, tá, gente? Então, você tem que fazer a análise de toda a imagem, tá? Não pode esquecer de nada. Então, tá tudo certinho. Vamos então para o número 2. A número 2, vocês vão releia, né, a oração em que forma o título, né, da campanha. E depois faça o que se pede. Bullying não é brincadeira, né? Está pedindo para fazer a releitura o quê? Desse texto. Deixa eu subir aqui a tela. Aqui na número 2. Então, vamos lá. Na letra A, aponte e classifique o sujeito dessa oração. Então, aí você vai ter que me falar duas coisas. Beatriz, é a página 39, Flor, número 2, tá bom? Você vai ter que me dizer quem é o sujeito e depois você me classificar. Quem é o sujeito dessa oração? Bullying não é brincadeira. O bullying. Isso mesmo, o bullying, tá bom? O bullying, verifica direitinho aí como é que se escreve, tá? O bullying. B-U-L-L-Y-N. Perdão, Y-I-N-G, tá? Aí agora tá fazendo a outra pergunta, a classificação. Qual é a classificação desse sujeito? Ele é oculto? Ele é simples? Ele é composto? Ele é o quê? Simples.
Sujeito simples, tá bom? Sujeito simples. Isso aí, Cecília, parabéns. Fui eu, seria Yasmin. Todo mundo? Não, você falou e a Cecília escreveu. Ah, tá. E quem está usando também do Camille, que eu sempre me esqueço quem é. É o Caio, professor. Caio, desculpa, tá, Caio? Mas é você também acertou, tá? Parabéns. Então, vocês podem estar falando pelo áudio, óbvio, né? Se é áudio, tá falando, ou escrever pelo chat também, que eu tô olhando os dois, tá? Eu tô com as duas telas abertas. Então, vamos para a letra B. Todo mundo anotou a letra A, gente? Sujeito Sim. bullying e a classificação sujeito simples, tá bom? Já na letra B, isso aí, Letícia. Na letra B, classifique o predicado dessa oração. Justifique a sua resposta. Nós aprendemos 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. Aí está pedindo para você classificar e justificar. Qual é o tipo de predicado que temos nessa oração, gente? Predicado nominal. Nominal. Isso aí, Yasmin, predicado nominal. Por quê? Está dando uma informação do sujeito. Quase. Ah, Olha para o verbo, Yasmin. Ele tá falando que o verbo não é. Tá falando que o sujeito não é brincadeira. Não. Porque é um verbo de Como que ligação? você... Exatamente, Maria Paula. Justamente isso, porque o verbo é verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. Quando você coloca essa justificativa, Yasmin, pode também ser o verbal, tá? Porque, no caso, ele está dando uma informação também do predicado, do predicativo do sujeito, né? Do sujeito. Então, aí pode gerar uma confusão, tá bom, meu amor? Então, ali no caso, é nominal, porque o verbo é de ligação, tá certo? Professora, Oi? pode repetir a resposta para mim, por favor? Não entendi, Heloísa. Pode repetir a resposta, por favor? Da letra B ou da letra A? Letra B. Letra B? A letra B, a resposta é predicado nominal. Aí tá pedindo para justificar. Aí a justificativa é por quê? Porque tem um verbo de ligação. Foi? Todo mundo? sim. Sim. Já na letra C, aponte o núcleo do predicado dessa oração. A parte importante, tá? Nesse caso aí pode ser o verbo. É. Não, Não. porque se fosse o verbo, seria predicado verbal. Brincadeira? Isso aí, brincadeira. Isso mesmo, tá? Brincadeira. Tá? O núcleo do predicado é, no caso, brincadeira. E qual seria a classificação? Gente, não está perguntando isso, tá? Mas, assim, só para vocês treinarem. Qual seria a classificação desse núcleo do predicado? Ih, ferrou. Eu acabei de dar um spoiler. Predicado nominal. Isso seria a classificação do predicado. Eu estou falando da palavra brincadeira. Vocês falaram anteriormente. Ferrou, não sabemos. Não entendi. Não sei. Complicou agora. É uma verdade. Não, gente, vamos lá. Vocês não falaram que estava dando uma informação do sujeito? Então, quando dá uma informação do sujeito, ele ali é o quê? Predicativo do sujeito. Não. Vamos lá, gente. O verbo ali é o verbo ser, né? Que está sendo expresso ali com a letra E. Então, ele ali é um verbo de ligação, tá? Quando ele é um verbo de ligação, o predicado dele é nominal, tá? A classificação do predicado é nominal. Por quê? Porque a palavra mais importante é o nome. Esse nome é o quê? É a brincadeira. Que brincadeira está se referindo ao quê? Está se referindo ao sujeito. Quem é o sujeito? Bullying. Então, se brincadeira está dando uma característica, um nome do sujeito,
Logo, brincadeira é o quê, gente? Predicativo do sujeito. Vocês falaram isso anteriormente. Agora eu entendi. Fala, Yasmin. Agora eu entendi. Entendeu mesmo? Entendi, é porque às vezes dá uma enrolada, às vezes, professora. Não, imagino, tá? Mas vamos lá, gente. A pergunta da letra C é o quê? O núcleo do predicado. Quem é o núcleo do predicado? Brincadeira, tá? A resposta é brincadeira. Só para efeito de conhecimento de vocês, entre parênteses, coloca a informação. Predicativo do sujeito. Entendeu, Cecília? Agora, Flor? Alan, você tinha dito que era verbal. Não, meu amor, é nominal, tá? Nós estamos ainda na número 2. Todo mundo anotou? Predicativo do sujeito? Sim. Então, vamos lá para a página 40. Página 40, número 3. Agora leia esta outra oração. Presente o quê? No anúncio. Diz que sem. Diz que está em destaque, tá? Então, vamos lá. Letra A. Classifique o verbo destacado quanto à transitividade, indicando seu complemento e o seu núcleo, caso ocorra, caso houver, tá? Então, vamos lá. Quem é que disca, gente? E, professora? Quem é que disca? Apenas Sim, as pessoas. Você não, tá, Alan? No caso, quem disca é eu. Eu disco, né? Eu disco, vocês discam, eles discam, nós discamos. Então, ali, quem é o verbo? O diz. Isso aí, diz que. Não, eu não. Diz que. Eu é sujeito. Ah, tá. Diz que. Isso aí, diz que, tá? Ele já está falando ali porque ele está em negrito. Só que algumas pessoas poderiam ter dúvida em relação ao fato de discar, tá bom? Então, ali o verbo é diz, que não precisa escrever. Eu só estou explicando a questão. Aí, vamos lá. Transitividade do verbo. Transitividade do verbo é aquele exemplo sempre que eu uso com vocês. Quando vocês são menores, precisa de alguém para dar a mão para atravessar. Então, é o quê? Verbo transitivo e indireto, porque você precisa de uma pessoa para atravessar. Quando você atinge uma idade, né, que dê para você ter altura para olhar para os dois lados e atravessar a rua, você não precisa dessa outra pessoa para atravessar. Então, ali você se torna o quê? Verbo transitivo direto, tá? Então, todo mundo entendeu isso, né? Sim. Sim. Beleza. Então, a gente tem que saber qual é a transitividade aqui. Ele precisa ou não precisa de predicado? Quem disca, disca. Precisa de Não complemento. precisa? Precisa. Vamos lá. Precisa de complemento em relação à preposição, tá? Deixa eu só reformular então a pergunta. Ele precisa de uma preposição? Precisa. Precisa? Então me diga quem é a preposição ali na frase. Sem? Preposição. eu. Você tá vendo eu ali? Que. Então, vocês não estão conseguindo ver o eu. O eu, no caso, seria o sujeito, tá? Que estaria oculto, tá bom? Ou nós, tá? Poderia ser o oculto ou indeterminado. Então, ali não tem sujeito. Nós estamos falando do verbo. O verbo, quando precisa de preposição. O que é preposição, gente? Me fale aí 3 preposições. A, o, Ou não. O a, ele pode ser preposição e artigo. O é artigo. Posso falar, professora? Pode. Após. De. E até.
Só esses não, tá? Tem o para, tem Tem o mais. nem, tem vários. Tem Tem o mais. de, tem o dó, tem o da. Então, ali, Como vocês estão vendo alguma preposição? Não. Cecília, o pra não, tá? O pra é uma oralidade. Seria o para, tá? O para sim, o pra não existe, tá? Professora, Oi. a internet tá uma merda, tô caindo toda hora. Tá. Cuidado com o tipo de linguajar, tá? Que tá sendo gravada a aula. Ai, desculpa. Então, vamos lá, gente. Ali vocês estão vendo alguma preposição? Não. 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 Então, o verbo ali é o quê? Quando não precisa de preposição. Quando não precisa de preposição, Isso. transitivo direto. Isso aí. Transitivo direto. Transitivo direto, tá? Então, qual é a transitividade do verbo? Transitivo direto. Isso, verbo transitivo direto. Tem que escrever tudo. Verbo transitivo direto. Todo mundo? Quando tem o transitivo direto, ele pede um objeto, sem o auxílio do quê? Da preposição. Então, o número 100, né, ali escrito em numeral, ele ali seria o quê, gente? Nós temos um verbo transitivo direto, o 100 seria o quê? Complemento. Complemento? Seria o complemento. E como que é o nome do complemento que se dá ao verbo transitivo direto? O nome. Objeto do transitivo direto. Objeto direto, não entra o transitivo, porque o que é transitivo é o verbo. Ah, sim. Tá? Então, resposta da número 3, letra A. Isso mesmo, Alan. Resposta da letra A do número 3 diz que, né, é o verbo com transitividade, verbo transitivo direto, ponto e vírgula, 100, aí você vai botar o número 100, 100, objeto direto. Todo mundo? Sim. Já na letra B, classifique o predicado da oração. Justifique a sua resposta. Qual é a classificação do predicado nessa oração? Lembrando que nós aprendemos 3: nominal, verbal e verbo nominal. Então, aqui, qual é a parte mais importante do predicado? É o disque ou é o sem? Disque. 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 E o disque é o quê? Não é verbo? Então, Então, Sim. qual é a classificação do predicado? predicado verbal. Exatamente. Isso aí, Alan. Isso aí, ô Cecília, certinho. Tá? Então, vamos lá. Predicado verbal, porque temos um verbo significativo ou que tem ação, tá? Você pode botar porque tem um verbo significativo ou porque tem um verbo de ação. Porque tem um verbo o quê, professora? Significativo. Vou escrever aqui no chat. Foi todo mundo? Sim. Sim. Letra C. Aponte o núcleo do predicado. Mamão com açúcar. Se o predicado é verbal, a parte mais importante é o verbo. Então, quem é o núcleo dessa oração? Isso aí, Alan. Voador, hein? Deu uma voadora para responder. Exatamente. Disque. Tá? Parabéns, Cecília. Isso mesmo, tá? Letra C. Disque.
Exatamente, Raquel, isso aí, tá? Então vamos lá, gente. Agora para a página 41. Lá no finalzinho, no número 7. Na número 7, releia a seguir a fala do pai de Armandinho. Armandinho é o quê, gente? Naquela tirinha, né? Que temos logo Professora. acima do menino falando com o pai. Então, vamos Professora. estar fazendo essa releitura. Oi? Isso aí a gente fez na redação. O número 7? No tarefa da página 40. Então, Não, mas você o fez número 7 a gente não fez, o não. número 7. Não. Não, número 7 não. A 7 Tá. não. É só para fazer a parte do 7, tá? A número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é redação. Só a Tá. parte do 7 que é português, tá bom? Mas obrigado por ter me falado, tá? É sempre bom ter aluno atento às aulas. Vamos lá na número 7. Releia a seguir a fala do pai de Armandinho, né? Que é essa tirinha que está aí em cima. Há uma lenda aqui em Curitiba. Aí vem a pergunta. A. Qual é o sujeito dessa oração? Segunda pergunta da letra A. Justifique a sua resposta. Qual é o sujeito dessa oração, gente? Vocês conseguem identificar o sujeito? Uma lenda? Não, 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 Curitiba. não, não. Também não, ô Cecília? Não. Vamos lá. O ar aí, A com H, ele tá no tempo de quê, gente? O que é IRN, gente? IRN, não sei o que significa. Calma aí que eu vou consertar, escrevi errado. Tá. O A significa presente, né? Presente? Não. A ver? Vamos lá. Uma lenda em Curitiba. Esse A tá no sentido de existir. Olha aquela regrinha lá, gente. É sujeito o quê? Inexistente. Ah, é porque a lenda não existe, né? Não, porque o verbo tá no sentido de existir, de ter passado, né? De ter decorrido, de há algum tempo atrás. Cecília, quase, tá, Flor? Sujeito inexistente. É com X, professora? Sim. Quer que eu escreva aqui? Para ninguém errar? Peraí. Inexistente. Agora vem aí. Por quê, gente? Qual é a justificativa? Vou escrever aqui, hein? Porque o verbo Você vai colocar inexistente, vírgula, pois, fala. Pois o quê? Porque o verbo tá no sentido de existir. Isso aí. Botei no chat. Pois o verbo haver, nesse caso, ele é impessoal. Porque tem valor o quê, gente? De existir, tá? A coisa cada vez mais velha, Marlene. Foi? Foi. Letra B. Classifique o verbo haver quanto a transitividade, indique seu complemento e seu núcleo, se houver, tá? Então, vamos lá. Qual é a classificação de transitividade do verbo haver?
Primeiro, nós achamos o verbo, ele até já deu o verbo que é o a, né, que é o verbo haver. Ele ali está tendo complemento por preposição? Depois dele, vem alguma preposição? Não. 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 Então, quando não tem preposição, é o quê? Transitivo direto. Isso aí. Transitivo direto, tá? Então, haver, dois pontos, verbo, transitivo direto. Eu vou voltar ser mais 4 horas. Jake, vai lá pra fora. Jake, rápido. Jake, vai fora, vai fora. Vai, tá fazendo o que dentro? É que eu tô dando carinho nele. Gente, desliga o microfone. Oi, professor. Foi? Foi. Então, vamos lá. Você vai colocar lá na letra B, né? Haver, dois pontos, verbo transitivo o quê? Direto. Então, quando temos um verbo transitivo direto, ele pede o quê? Um complemento? Como que é chamado de? Objeto direto. Isso aí. E quem é o objeto direto aí? Lenda? Uma lenda, tá? Uma lenda. Isso aí, Alan. Uma lenda. Aí bota entre parênteses objeto direto. Isso. Ou depois de dois pontos. Pode botar uma lenda, dois pontos, objeto direto. Para separar uma informação da outra, do verbo, você bota ponto e vírgula. Depois você vai botar uma lenda, dois pontos, objeto direto. Aí vem a outra pergunta. E tem núcleo, gente? Quem é o núcleo aí? Qual é a parte mais importante de uma lenda? Lenda. Isso aí, lenda. Então, o núcleo do predicado, lenda. Isso aí, Alan. Perfeito, arrasando. Foi? Foi. Então, tá ótimo. Então, resposta da letra B, gente. Vou falar todinha, tá? Haver, dois pontos, verbo transitivo direto, ponto e vírgula. Uma lenda, dois pontos, objeto direto. Ponto e vírgula, lenda, dois pontos, núcleo. Tá certinho. Beleza, isso aí, gente. Letra C. A oração analisada no item anterior tem predicado verbal ou predicado nominal, gente? Justifique sua resposta. Predicado. Nominal? Nominal? Não. Verbo Verbal. Predicado verbal. 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 Por quê, gente? Se você ali tirar o verbo, né, o a de existência, você não consegue compreender, tá bom? Mesmo ali, nós temos, a palavra lenda como núcleo, ela é um núcleo do objeto, tá? Ela é um núcleo do objeto. Ela não é um núcleo do predicado. Eu falei que era do predicado? Eu não lembro. Não. Então tá beleza, então eu não errei nada. Porque às vezes, né, pode dar algum tic-tac aqui não bater bem. Então vamos lá. Lenda é o núcleo de quem? Do objeto, tá bom? Ele é o núcleo do objeto. Até coloque lá na letra B para poder não ter problema nenhum, tá bom? Vou repetir, tá? Só um minutinho, meu amor.
Lá na letra B, volta um pouquinho, gente. Lenda, vocês vão botar núcleo, só complementa, do objeto, tá? Para depois ninguém dar... Nossa, Alan, ó, feliz, hein? Aqui para você. Um likezinho, tá vendo? Vamos lá, gente. Então, indo para a letra C, tá? Letra C, a oração analisada no item anterior tem predicado verbal ou predicado nominal. Justifique sua resposta. Indique o núcleo do predicado. Aí, agora, vamos nela. Ela é predicado o quê? Vocês já me disseram que ela é predicado verbal, certinho? Quando ela é predicado verbal, justifique. Por quê, gente? Por que ela é predicado verbal? Porque o núcleo é um verbo. Isso aí, Alan. Só coloca que o núcleo é um verbo, tá bom, meu amor? O núcleo é um verbo. E esse verbo tem que ser o quê, gente? Significativo, tá bom? Significativo ou de ação, tá? Não, nunca esqueçam de colocar isso, para vocês começarem a memorizar, tá bom? E quem é o núcleo, gente? Se ele é predicado verbal, se a justificativa dele é porque ele é um verbo significativo ou de ação, qual é o núcleo do predicado, gente? Qual é a parte mais importante? A palavra, tá? Tô sozinha agora? Isso aí, o verbo a. No caso, o verbo é haver, tá? Mas ele está expresso ali na oração como a. Isso aí, Alan. Gente, só tá eu e o Alan aqui, gente? Ninguém fala mais nada? Não, tô aqui. Ah, então tá bom. Então falem com a tia, que senão a tia acha que tá falando aqui sozinha. Tá bom. Vamos lá para a página 42. 42, lá no número 8. Vou subir mais um pouquinho aqui. Agora, leia a mesma oração escrita de uma forma diferente. Existe uma lenda aqui em Curitiba. Letra A. A expressão uma lenda continua exercendo a mesma função sintática da oração do verbo haver. Ela ali continua tendo a mesma função que estava lá naquela letra A do número 2. Ela ali, ela está sendo ainda impessoal. Como é que é? Que ainda está como existe, né? O ar, a função de existir. E funciona das duas formas, gente? Sim. Não. Não funciona. Isso aí, Lucas, não funciona. Tá? Por quê, gente? Quando você tem o verbo haver, que ele dá a entender de existência, de ter passado, de ter ocorrido, aí ele ali é verbo impessoal, tá? Dê uma relembrada nesse conteúdo, porque daqui a pouco tá chegando aí, ó, no próximo mês chega a nossa prova, e eu não quero notas baixas igual teve agora, tá? Então, não quero ser pega de surpresa por esse motivo. Eu acho até que eu vou preparar umas atividades de fixação para vocês, para estar relembrando. Porque, olha só, ali está expresso, existe uma lenda aqui em Curitiba. Não está dando ideia de tempo decorrido, tempo passado, tá? Então, ela está afirmando, não está dando uma hipótese, não está dando uma suposição. Então, nesse caso aí, a expressão, ela não tem a mesma função, tá? É não. Não. Por quê? Porque nesse caso ali, o verbo existir, ele não é impessoal. Porque, olha só, se eu perguntar, existe o quê?
Uma lenda. Você achou o sujeito. Quando há o quê? Há alguma coisa, tá? Então, resposta da letra A, não, vírgula. O verbo existir não é impessoal. Nesse caso ali, tá, gente? Como que a gente estaria justificando isso? Por esse spoiler que eu já dei para vocês. Porque conseguimos identificar o sujeito. No caso ali, quem é o sujeito? Uma lenda. Professora, repete a pergunta, por favor. A pergunta ou a resposta? Claro, a resposta é não, vírgula. O verbo existir não é impessoal. Professora, eu botei não, porque neste caso o verbo existir não é impessoal. Não coloca nesse caso, porque ele no caso... Peraí, vamos reformular. Eu falei isso para vocês, tá? Isso é fato. Mas não coloca isso no caderno, por quê? Porque você pode confundir em relação a haver. Ou coloca essa informação entre aspas, tá? Porque no caso é uma fala minha. Pode ser? Pode? Pode, professor. Tá. Então vamos lá. Todo mundo acompanhando? Ainda na mesma letra A. Ponto, na mesma linha. Porque conseguimos identificar o sujeito. Porque conseguimos identificar o sujeito. Quem é o sujeito, gente? Lenda. Uma lenda, tá? Tem que ser tudo. Isso aí, Alan, uma lenda, tá? Aí pode colocar entre parênteses. Todo mundo? Sim. Professora, repete, por favor. Claro. Pois conseguimos identificar... Na letra A ainda, tá bom, Heloísa? Conseguimos identificar o sujeito. No caso, uma lenda. Classifique o verbo existir quanto à transitividade. Quanto à transitividade. Seria qual transitividade? Transitivo direto? Não. Indireto. Indireto. Isso aí, Letícia. Letícia e Davi. Davi falou assim, direto. Que isso? Mas valeu, pô. Valeu. Valeu. Indireto não, tá? Transitivo, perdão. Verbo transitivo e intransitivo. Verbo intransitivo, tá? Verbo intransitivo. Por quê, gente? Você existe. Já é uma afirmação. Eu existo. Não precisa de complemento, tá? Então, ali no caso, a ordem da oração, ela tá inversa, tá? Por isso que algumas pessoas podem ter pensado, poxa, tem objeto direto. Não, porque a ordem da frase direta seria uma lenda existe. Terminaria no verbo, tá bom? Então, a classificação do verbo é o quê? Intransitivo. Todo mundo pegou, todo mundo anotou, ninguém se perdeu? Não, professora. Certinho? Sim. Tá. Vou parar a gravação, mas não saiam da sala, tá? Tá. Ah, antes de terminar, eu vou fazer chamada, só um instante. Ah, não pode esquecer a chamada. Não, não posso esquecer a chamada. Ai.
Gente, se tiver alguém que saiu da sala e eu não tenha reparado, me sinalizem, tá? Por favor. Tá. Espera aí. Todo mundo lembra do número? Sim, não, sério. Mais ou menos. Tá, vamos lá, chamada. Eu sou Número 1, presente. 2. 2. Breno? Não, Beatriz. Ela saiu. Tá. Agora que vem o Breno. 3. Breno não tem 4. Presente. Presente. 5. Cássio. Presente. 6. Cecília. 7. Davi. presente. 8. Giovana. Acho que a Caio não Presente. voltou. 9. Ela falou. Heloísa. 10. Isabel. Meu Deus. 11. 11 é João Vitor. Não saiu seu áudio, mas eu vi que você tá, João? 12, Letícia. Presente. Deixa eu abrir aqui o tudo, que aí eu consigo ver o chat. 13, Luane. 14, Lucas. Presente. 15, Manuela. Tá não? 16, Maria Eduarda. 17, Maria Paula. Presente. 18, Moisés. 19, Milena. Milena? Ela entrou, gente? Alguém sabe? Não? Milena acho que não entrou, não. Tá, Neemias. Rafael, a conexão tá caindo toda hora, mas ele tá tentando, então tá valendo. Sara, 22. Yasmin, 23. Presente. Ellen, 24. Faltou. Cecília, eu coloquei Professora, com você, tá, meu a amor? Cecília Oi. Sem áudio. A Não, Cecília mas tá eu sem vi, áudio. mas eu vi que ela respondeu, eu já tinha colocado presença já, tá? Cecília, número 6, presença. Gente, vou parar aqui a gravação para estar explicando o trabalho para vocês, tá bom?